Então, amados, cuidado com as ciladas de Satanás, amém? Cuidado, porque Satanás, ele é muito inteligente. Não subestime nunca, jamais, a inteligência de Satanás, amém? Esse rapaz chegou pra mim e eu creio que foi um prato de Satanás e eu caí e caí feio, amém? Eu já conhecia a palavra, eu já estava na igreja, eu já era usada por Deus para revelar, eu orava e as coisas aconteciam, as pessoas eram curadas e eu caí. Esse rapaz chegou para mim e falou que estava apaixonado por mim, que eu era tudo aquilo que ele sempre sonhou e que ele queria casar comigo. E eu, na tentativa de afastar ele, eu cheguei pra ele e falei o seguinte: eu sou crente, sou evangélica, eu vou casar rápido, meu namoro vai ser em torno de 6 meses, eu vou casar rápido, tá? Porque Deus me falou isso. E eu não vou casar com um homem do mundo, um ímpio, eu vou casar com uma pessoa que sirva a Deus, que ame a Deus, e porque eu não quero um homem que quando eu vá pra igreja, ele vá pro boteco. Eu não quero bebida dentro da minha casa. E outra coisa, sexo comigo é só depois do casamento. Pra que eu falei isso? Esse rapaz virou e falou assim: ah, é tudo que eu mais quero, é tudo que eu sonhei, é você que eu quero, você é a mulher da minha vida. Esse rapaz ficou no meu pé uma semana direto. Eu na carência, eu muito carente, querendo realmente casar. Falei: meu Deus, será que é de Deus? Quando entra a dúvida, amados, não é de Deus, amém? Quando entra a dúvida, não é de Deus, não vem da parte de Deus. E ali, eu muito carente, tudo, eu acabei me deixando ir. Ele terminou com a noiva dele, um relacionamento de 6 anos e meio. Quer dizer, olha a frieza da pessoa. Um relacionamento de 6 anos e meio, ele simplesmente terminou, virou a página e foi lá me pedir namoro. E nós começamos a namorar. Eu fui burra. Eu não estava no Espírito de Deus, eu não estava, hoje eu tenho uma outra visão, amém? Porque o que eu deveria ter feito? Eu deveria ter falado para ele: agora vamos orar, amém? Vamos orar, ver se é da vontade de Deus, amém? Mas ele já me mostrou o caráter dele ali. Ele terminar um noivado de 6 anos e meio, do dia pra noite, para ficar com uma outra pessoa que ele mal conhecia, amém? Então, quer dizer, ele já mostrou o caráter dele ali pra mim. E ali nós começamos a namorar e já falávamos de casamento. Ele foi pra igreja junto comigo, aceitou Jesus. Na segunda semana aceitou Jesus. Me contou sobre uma moça que ele... Me contou de vários adultérios dele. Quer dizer, já ele mostrando quem ele era. Me contando, né, que ele havia traído essa noiva dele muitas vezes, que estava vivendo com ela, ele vivia uma vida de casal com ela, mas que ela não tinha planos, ela não tinha objetivos, e ele queria crescer na vida e ela não pensava em nada disso. E ali ele foi mostrando quem ele era, só que eu tava tão cega, achando que eu era a rainha da cocada preta, porque quando a gente rouba no mundo um namorado, ou a gente conquista alguém, tira alguém de alguém, a gente se acha, né? Se acha e dança também, né? E glória a Deus por isso, porque eu paguei o preço. Eu paguei o preço alto, né? Eu paguei um alto preço, chorei muito. E ali nós fizemos um curso de noivos durante 3 meses, eu achando que ele era super de Deus. Ele realmente me parecia ter uma comunhão com Deus, tinha tido um encontro com Deus, né? Ele havia tido algumas mudanças, não bebia mais, parecia não me trair, parecia ser uma boa pessoa, bem? E não vou falar mal dele porque talvez ele fosse uma boa pessoa. Eu errei muito durante o nosso relacionamento. Depois de 6 meses nós nos casamos, amém? Nós nos casamos e aí começou. Na lua de mel, no segundo dia, nós fomos andar a cavalo
e eu caí do cavalo. O cavalo simplesmente disparou de repente. E eu voei do cavalo, bati minhas costas. Era para eu ter ficado tetraplégica ali, era para eu ter morrido mesmo. Mas para honra e glória de Deus, o Senhor não deixou acontecer nada. Eu simplesmente fiquei de cama um mês, porque eu não aguentava de dor, tive alguma fratura. Eu não tive nenhuma fratura, né? Mas foi alguma coisa mesmo de... esqueci como se fala, mas graças a Deus não teve nenhuma fratura, amém? Uma lesão séria, mas fiquei um mês de cama. No terceiro dia nós já estávamos de volta para casa, porque eu tinha ocorrido esse acidente comigo. Nossa vida sexual foi praticamente nada, foi zero. Eu tinha muito nojo dele, eu sentia nojo dele. Tudo que eu havia pedido naquele centro de macumba, que acontecesse com o meu namorado, que ele só pensasse em mim, que ele só desejasse a mim, que ele só tivesse relação sexual comigo, tudo que eu desejei pro outro veio pra mim. Eu não conseguia tirar da minha cabeça o pensamento do meu ex-namorado. Mas eu não gostava dele, mas eu achava que eu amava o meu ex-namorado, e não era isso. E eu chorava, eu implorava para Deus, falava, Deus, coloca sentimento pelo meu marido. Porque quando eu casei, antes de eu casar, uma semana antes, nós tivemos uma briga. E eu falei, eu não gosto de você, eu não te amo para casar, eu não quero casar. E já estava tudo programado. E ele foi na minha casa, ele falou com os meus pais, ele falou comigo, se implorou. Falou, não, casa comigo, eu te amo, vamos casar, para com isso, eu errei. Tivemos uma briga boba, não lembro o que é, mas eu falei, eu não quero casar com você. E eu casei para sair da minha casa. Eu casei para ir morar sozinha porque eu tinha mais de 30 anos. Eu queria morar sozinha, eu queria ter a minha casa. Então eu casei pelos motivos mais errados. Eu casei sem amor. Eu gostava dele porque ele era uma boa pessoa, mas eu não tinha amor por ele. Eu não consegui ter amor por ele. Foi o maior erro que nós cometemos, creio os dois. Amém? Nós casamos por motivos errados. Nós não devemos nunca casar porque a sociedade impõe casar. Nós nunca devemos casar porque nós queremos sair de casa para ter liberdade. Porque você se amarra. Você se amarra. É terrível. Não façam isso, amados. Não faça isso. E ali eu corria para um lado e para o outro, para igrejas pentecostais, outras igrejas, e eu falava assim, eu preciso de ajuda, eu não consigo ter relação sexual com meu marido. Eu preciso de ajuda, e ninguém sabia me ajudar. Hoje, se acontece isso, eu sei como ajudar uma pessoa. Mas na época ninguém sabia me ajudar. Ninguém me ajudava. As pessoas chegaram a falar assim, procura uma terapia. Mas eu sabia que não era problema de terapia. Eu sabia que era algo de ordem espiritual. Amém? Eu sabia que não era terapia, psicóloga, era algo espiritual. Nele e em mim. Amém? E ali eu corria atrás e eu chorava a Deus. Eu falava, Deus, faz eu amar esse homem, faz eu amar esse homem. E eu fui me largando, eu engordei muito, eu não me arrumava. Tudo que eu ensino hoje pra vocês, amada, eu aprendi com dor. Tudo que eu ensino hoje, façam, tratam bem o seu marido, se arrumem, façam amor com ele, mesmo você não querendo, eu aprendi na dor. Amém? Eu não aprendi acertando de cara, eu aprendi sofrendo e errando. Por isso que eu falo, a mulher sábia não é aquela que já sabe tudo. A mulher sábia é aquela que erra, mas aprende. Ela edifica seu lar assim. Amém? Mas ela consegue enxergar onde ela está errando e consegue abençoar o seu lar e o seu marido, a sua casa. Amém? Essa é a mulher sábia. E ali eu conhecia Deus, eu já conhecia Deus, e eu comecei a pedir para Deus e clamar a Deus e falar, Deus, eu quero ser feliz. A coisa que eu mais desejava na minha vida era ser feliz, era casar. E agora eu tô aqui num relacionamento onde eu não amo esse homem, onde ele me ama, ele fazia de tudo para mim, amados, eu não tenho o que reclamar dele. Ele me amava, era eu na terra e Deus no céu. Esse homem era louco e apaixonado por mim.
Amém? Eu não posso falar dos sentimentos dele, mas eu posso falar da maneira como ele me tratava. Sempre me tratou muito bem, os pais dele sempre me trataram muito bem. A mãe dele tinha um carinho, a mãe dele nunca se intrometeu no nosso casamento. Ela era uma ótima sogra. Amém? E ali, o pai dele também um ótimo sogro. E ali, amados, eu não fui sábia, eu mesma destruí o meu casamento, amém? Eu procurei ajuda em igreja, eu com ele, a gente ia, não conseguia falar perto dele, né? Eu conversava com as pastoras e elas não sabiam me ajudar. Elas não sabiam, porque elas não entendiam isso. Eu acho que nunca caiu uma pessoa tão endemoniada perto delas, assim, né? Mas sempre tem a primeira vez e glorifico a Deus por isso, porque é através disso que a gente pode edificar e ajudar outras pessoas, porque muitos hoje têm me procurado falando que tem nojo do marido, e hoje eu sei como ajudar essas pessoas, amém? E ali um dia nós brigávamos e víamos de aparência um casamento maravilhoso, aos olhos de todo mundo era o casal mais feliz, era um casal lindo, ele muito bonito, eu era muito bonita. Apesar que eu tinha me deixado, a angústia tinha tomado conta de mim, a tristeza tinha tomado conta de mim. Eu não me arrumava mais, eu não tinha mais prazer, eu estava vivendo com aquela angústia e com aquela dor. Ficamos casados assim 2 anos e meio, amém? 2 anos e meio ficamos casados e só angústia mesmo. Eu creio que eu fiz ele sofrer muito, infelizmente. Eu fiz ele sofrer demais. Um dia, à noite nós brigamos e eu era terrível, amada. Eu era terrível, amém? Eu era terrível. Eu estava dentro da igreja, já conhecia a palavra, mas era terrível. Era uma pessoa horrível, horrível, amém? Eu glorifico a Deus. Hoje eu falo mesmo, eu falo porque a palavra de Deus está aí. Ela me libertou, ela me curou, ela me transformou. E como ela fez comigo, ela pode fazer com você. Amém? Os meus valores não eram valores espirituais, eram valores mundanos, carnais. Era isso que eu dava mais valor. Amém? E não as coisas de Deus. E ali começou meu trabalhar com Deus. Essa noite a gente teve uma briga feia. Eu disse a ele que eu nunca o amei. Foi horrível. Eu disse a ele, eu nunca te amei, amava tal pessoa. E eu fui dormir e ele foi dormir na sala. Ele deitou na sala e nós fomos dormir. E eu ouvi uma voz: vai lá agora, pede perdão. Eu me levantei, era uma voz que eu nunca tinha ouvido, uma voz firme e forte, me acordou assustada. Eu fui lá, eu falei: me perdoa, a gente precisa ir para a igreja, a gente precisa buscar. Nesses últimos tempos, não era mais ele, o semblante dele estava diferente, ele estava diferente esses dias, não era mais ele. E durante essa briga nossa, eu interfonei, eu morava num prédio onde nós estávamos indo na igreja de pastores que moravam no nosso prédio. E eu liguei lá, interfonei, eu liguei no telefone e eu falei: pastor, eu preciso do Senhor, que o Senhor converse conosco hoje. Ele falou assim: eu acabei de chegar de viagem, tô cansada, deixa pra amanhã. Eu falei: pastor, precisa ser hoje. Ele falou: hoje não vai dar. Naquele momento, amados, eu sabia que tinha que ser aquele dia, porque não haveria um outro dia. É por isso que quando as pessoas me pedem oração, eu paro o que estou fazendo. Quando eu vejo algo que eu posso ajudar, eu paro o que estou fazendo, porque pode não existir o dia de amanhã. Como não existiu o dia de amanhã na minha vida. Não existiu. Amém? E ali eu fui. Depois ele foi dormir, depois que eu fiz essa ligação, o pastor falou que não ia porque estava cansado, que tinha chego de uma viagem. Ele e a esposa dele, eles não poderiam conversar com a gente, nem a gente ir lá, nem eles irem no nosso apartamento. E eu desliguei o telefone
E eu sabia que não haveria o dia de amanhã. Deus já tinha falado isso ao meu coração. Não vai haver o dia de amanhã. Tem que ser agora. E ali eu orei, fui dormir e Deus mandou eu pedir perdão a ele. Eu fui na sala, pedi perdão, ele falou, não, amanhã a gente conversa. Mas eu sabia que não ia existir esse amanhã. Ele foi trabalhar, pegou algumas coisas dele, eu não vi. Pegou algumas coisas dele. Nessa última briga, quando eu olhava pra ele, eu não via ele. E durante algumas semanas eu já não via ele mais. Amém? Ele começou a querer fazer musculação, ficar forte, começou a cuidar do corpo dele. Mas não era mais ele ali. Eu comecei a ver outro semblante, outra pessoa. Eu comecei a ver outra pessoa ali. E não mais aquele rapaz que eu tinha casado, submisso, que em vez de eu ser submissa, ele era submisso a mim, isso é errado. Amém? Eu não fui nada sábia, amados. Eu não fui nada sábia. E ele foi trabalhar. Ele foi trabalhar e nunca mais voltou. Nunca mais eu pude conversar com ele. Eu pedi ajuda dos meus padrinhos na época, pedi ajuda aos pais dele. Ninguém quis nos ajudar. Aos meus olhos, as pessoas agiram muito errado. Amém? E é por isso que nesse curso que nós fizemos de 3 meses, falaram pra gente não escolher os padrinhos por interesse. E na época, todos os padrinhos da parte dele, ele escolheu por interesse. Porque dariam isso ou aquilo. Da minha parte, eu escolhi as pessoas que estavam casadas há muito tempo, porque eu achava isso importante. São tios meus que estavam casados há muito tempo, e eu achava muito importante. Por isso que hoje eu oriento, escolham padrinhos, o que nós aprendemos, só que nós já tínhamos tido o curso. Já tínhamos escolhido os padrinhos antes de fazer o curso. E nós não tivemos tivemos vergonha de trocar, vamos dizer assim, né? Mas não tenha vergonha, porque essa pode ser a diferença do seu casamento. Escolha pessoas que comunham, têm a mesma comunhão com Deus que você. Né? Eu pedi ajuda para um padrinho, ele falou, olha, nem todos nascem para salvação, não quis ajudar, não quis se intrometer, outros eu não tinha o telefone. E ninguém quis ajudar. Os pais deles não quiseram. Inclusive, aí eu fiquei vendo o quanto eles foram contra o nosso casamento, porque até então eu achava que o nosso casamento, eles eram a favor, mas eles foram contra o nosso casamento e ali eles mostraram que eram contra o nosso casamento. É muito importante a bênção dos pais no casamento, amém? E ela nunca se intrometeu nem nada, mas eu percebi e eu vi ali o quanto ela não gostava de mim, a mãe dele, amém? E um dia ela falou pra mim assim na mesa, tava eu, minha mãe e a mãe dele. E ela virou e falou assim, quando ele começou a namorar ela, eu no caso, eu também não sabia. Só que há uma diferença, amados. Nós tínhamos um casamento em santidade, nós tínhamos um casamento na presença de Deus, nós não éramos um noivado no mundo, amém? Então aquilo me marcou muito, porque o nosso casamento foi diante de uma igreja, diante de Deus, de um pastor, não era um relacionamento antes de casar. E aquilo eu guardei. Ou seja, ele já estava com outra, levou na casa deles e eles aceitaram. Pais, não aceitem adultério de teus filhos. Não aceitem. Primeiro que eles estão carregando sobre eles uma maldição muito grande. Amém? É muito grande, é bíblico. O fim deles, nós vamos ver. O fim deles... Quantas e quantas moças me procuram?
arrependidas, que adulteraram, que hoje estão até casadas com esses homens que roubaram de outras famílias, destruíram uma família para formar a família dela e hoje pagam o preço. E tem que pagar o preço, não tem como, amados. Não tem. Eu paguei um preço por ter roubado uma noiva. Ou vocês acham que isso não é consequência de eu ter destruído o noivado? O noivado não é diante de Deus tudo, mas olha a maneira como ele terminou com a noiva dele, olha como ele fez comigo. E aguarde, porque eu tenho certeza que ele vai fazer com essa outra. Porque ele é uma pessoa que ele não consegue bater de frente com o problema, ele não consegue resolver, ele foge. Então, eu vou embora. Ele vira as costas, ele dá as costas, ele é uma pessoa fria. Eu errei muito, mas nada justifica um adultério. Então, se você é pai, se você é mãe e seu filho está em adultério, converse com ele, porque Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você, é adultério. Você imagina, se ponha no lugar dessa jovem que seu filho está adulterando, se ponha no lugar desse jovem que a sua filha está adulterando, se ponha no lugar deles. Olha a dor, sinta a dor, imagina se fosse você. Amado, se alguém te pedir ajuda no adultério, ajude. Se você não puder ajudar com palavras, vai ajudar com oração, com jejum. Se você tiver acesso a essa pessoa, vá, converse com essa pessoa. E ali começou a minha história. Ele foi embora. Eu não tive quem me ajudasse. E eu comecei a conversar com uma amiga minha, uma pessoa que eu conheci há alguns anos atrás, antes mesmo até de conhecê-lo. Conheci num grupo da internet, Ponto de Encontro. E essa pessoa começou a me orientar. Falou, você vai buscar Deus, você precisa de uma libertação, você precisa de uma libertação. E o meu coração quebrantou. Eu me quebrei, desmanchei na frente de Deus. Eu era uma pessoa orgulhosa, rancorosa, amargurada, podre por dentro. Eu costumo dizer, e eu não tenho vergonha disso, porque Deus me transformou. Eu vou ter vergonha do quê? Eu vou ter vergonha do quê? O meu passado tá jogado, meu passado já era, mas eu glorifico a Deus, porque eu tenho uma história para contar. Eu tenho um testemunho para contar. Eu era uma pessoa gananciosa, eu precisava ter o melhor de todo mundo. Ninguém podia ter melhor que eu tinha que ter. Nós havíamos comprado na época um apartamento em obra, no chão. Porque eu queria um apartamento maior que todo mundo, eu precisava disso. Sabe o eu, a história do eu? Pois é, a história do eu precisava, eu queria mostrar para as pessoas. Não era para mim, era para os outros. Eu vivia de aparência. Amém? Quando a bomba estourou, ninguém acreditou. Porque a gente se dava tão bem. E quantos casamentos não assim, amada? Então mude enquanto há tempo. Como diz a nossa comunidade, a nossa página no Facebook, acorde enquanto há tempo. Acorde. Amém? E ali essa irmã começou a me orientar, olha, você vai buscar libertação, você precisa de uma libertação, você isso, aquilo, e eu comecei. Eu ia aqui, ia ali, olha, eu preciso de libertação, me ajuda, eu preciso de libertação, E começou meu processo de libertação, E eu manifestava, eu vomitava, e vomitava, e caía possessa, e levantava e caía possessa, eu ia pra lá, ia pra cá, em todas as igrejas que você imaginava, posso imaginar, eu ia. E comecei meu processo, e comecei. E Deus falou um dia pra mim assim, você vai pedir perdão pra todos aqueles. Meu coração era muito rancoroso, com muita mágoa das pessoas que tinham me prejudicado, que tinham me humilhado, me desprezado, aquela mágoa, aquele rancor, aquele peso no meu coração. Deus falou, você vai pedir perdão a todos que você fez alguma coisa e a todos aqueles, principalmente, que fizeram alguma coisa e você ficou com ódio no coração. Você vai pedir perdão. Amém? Porque eu já estava quebrantada.
E eu já estava ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus e eu estava obedecendo. E eu comecei a bater na porta de um, ligar para um, olha, eu quero que você me perdoe, eu não tive uma atitude de crente, eu sou cristão. O que vinha à minha mente eu falava. Eu nem sabia às vezes, amado, o que eu estava falando, mas eu pedia perdão. Pessoas que me machucaram, pessoas que me ofenderam, pessoas que me prejudicaram muito. Teve uma pessoa que prejudicou muito o meu casamento, eu cheguei e pedi perdão. E Deus foi me mostrando, essa pessoa te perdoou, essa pessoa não te perdoou, essa pessoa te perdoou, essa pessoa não te perdoou. E realmente, porque as pessoas todas que Deus falou, essa pessoa te perdoou, hoje nós somos amigas, temos uma intimidade, somos amigas. E as pessoas que Deus falou, essa não te perdoou, são pessoas que eu sei que me odeiam. Amém? E glória a Deus por isso, porque Deus estava me mostrando. Mas eu liberei perdão a todas elas. Mas foram tantas pessoas, foram umas 19 pessoas. Pessoas do meu passado, Teve uma amada que foi a pessoa que me deu muita força quando meu pai ficou doente, que fez o meu chá de bebê também. Ela casou com um pastor, que foi uma pessoa, não vou citar nomes, amém? Deus falou assim, foi minha madrinha, foi meus padrinhos de casamento. Deus falou, você vai pedir perdão, porque você ficou com raiva, porque ela te consertou. Quando você estava andando errado, ela te consertou, ela te mostrou a verdade e você não aceitou. E ela é uma mulher de Deus, você vai pedir perdão a ela. Eu fiz o que fiz, achei o telefone dela, liguei e falei, eu quero que você me perdoe. Eu quero que você me perdoe, porque assim, você estava certa e eu estava nas trevas, eu não estava liberta. E foi naquele processo que Deus fez eu liberar perdão para todo mundo. E o meu coração, amados, não era mais o mesmo. Eu já não era mais a mesma. O meu semblante começou a mudar. Tudo começou a mudar. Eu estava passando por uma prova, eu chorava, eu sofria, eu clamava pelo meu casamento, pela restauração do meu casamento, porque eu creio na restauração do casamento. Eu creio, amém? Eu creio na restauração do casamento. As pessoas têm o livre-arbítrio delas. Tanto nós como nosso esposo tem o livre-arbítrio. A vontade de Deus é o quê? O que Deus uniu não separe o homem. Mas nós devemos casar com o objetivo correto, amados. Casar por amor. Por isso que antes de casar é muito importante você saber o porquê você está casando. Casar por amor, casar amando a pessoa, respeitando a pessoa, sendo sábia, amém? E nunca, jamais sendo alvo de interferência naquele casamento, sendo alvo de divisão naquele casamento, nunca, jamais. Não seja amante, não se preste a esse papel, amada, amado, porque vocês vão pagar um alto preço. É caro o preço, amém? É caro. E você, amado, não adultere, não jogue fora a sua salvação, porque o que há de mais importante é a nossa salvação. O que há de mais importante é a palavra de Deus, é a salvação. Não é coisas materiais, não é nem mesmo o seu casamento, mas sim a salvação. Ande na palavra de Deus, amém? E ali eu comecei a clamar e pedir pelo meu casamento, pedir a restauração do meu casamento. E eu clamava, eu fazia campanha, eu não dormia mais. Eu orava, jejuava direto, eu cheguei a emagrecer 15 quilos em menos de um mês. Eu orava e jejuava, orava e jejuava. Eu ia para monte, vigília. Teve um dia que eu manifestei 6 horas seguidas. 6 horas seguidas eu fiquei manifestando. Nem o pastor e a missionária, mais um irmão lá que eles estavam aguentando me segurar, e nem eu mais. Meu corpo não aguentava mais manifestar. A minha mente ficava consciente, mas o meu corpo não. Eu manifestava, foi desfeito obras de macumbaria, foi desfeito tudo que vocês possam imaginar. Nesse meio inteirinho que eu estava passando por esse processo de libertação, aquele meu ex-namorado apareceu. E quando eu olhei para ele, eu falei, gente, eu não amo mais. Eu não sinto mais nada por ele. Oh, glória a Deus, estou liberta disso. Porque eu sabia que a obra de macumba que eu fiz para ele voltou para mim. Não pegou nele, pegou em mim.
E ali Deus permitiu que ele fosse ao meu trabalho para eu olhar para ele e falar, eu não sinto mais nada por ele. E eu glorifico a Deus por isso. Eu não sinto mais nada, eu não sinto aquela obsessão por ele. Foi quebrado e ali Deus me confirmou. E eu tive certeza. Eu falei, nossa, o inimigo mandou ele aqui porque eu estou fraca, o meu casamento acabou, mas eu ainda usava a minha aliança. Usei durante 2 anos a minha aliança. Meu marido com outra e eu usando a minha aliança. E eu orando, jejuando e pedindo e clamando. E as pessoas oravam para mim e falavam assim, você ama ele? Você ama? Porque Deus só vai te dar mesmo se você amar. Deus não vai te dar de volta se você não amar. Você ama ele? E eu não amava, amados. Eu nunca amei o meu marido, infelizmente. O meu ex-marido, nunca amei esse homem, infelizmente. Eu sei que eu sou responsável por ele ter saído da presença de Deus. Eu sei que eu vou pagar o preço. Talvez já tenha pago, ainda vou pagar, eu não sei. Eu peço misericórdia para Deus, como eu peço para ele pelo que ele fez. Eu peço para mim. Eu perdoei ele, eu perdoei a amante dele. Durante esse processo, a amante dele fazia de tudo para me mostrar que eles estavam ótimos, que eles estavam viajando, postava foto. Eu saí do Orkut, eu não queria mais ver essas coisas, porque essas coisas me machucavam. Então você, amada, que está passando por isso, não olhe página de amante, não olhe página do seu ex-marido, não entre, não olhe, não se machuque, porque é isso que o diabo quer. O diabo quer mostrar que está tudo bem. Só Deus sabe como eles estão. Só Deus sabe, conhece o coração deles. Mas uma coisa eu tenho certeza, o peso uma hora vai tocar neles, porque eles fizeram algo abominável a Deus. Não por mim, mas algo abominável a Deus. Quer destruir um casamento. Por mais que eu estivesse errando, por mais que eu fui errada no meu casamento, nada justifica um adultério. Nada justifica você adulterar a sua esposa. Amém? Nada justifica um adultério. Se a sua esposa está errando, se a esposa está fazendo algo que você não se agrada, não gosta, amado, eu quero te dizer que nada, mas nada nesse mundo justifica um adultério aos olhos do Senhor. Amém? Não justifica mesmo um adultério. Você tem que pensar em relação a isso. Você tem que sempre estar atento em relação a isso que eu estou te falando. Amém? O adultério é coisa satânica, é uma coisa de Satanás o adultério. Amém? É algo que não vem da parte de Deus. Adultério é algo que não vem da parte de Deus, é maligno, é satânico, é algo podre, é algo sujo, amém? Então assim, não seja a favor de adultérios, não seja a favor do adultério, não compartilhe, não seja testemunha disso. Se você tiver a oportunidade de conversar com alguém que está em adultério, converse, oriente. Se a pessoa quiser ouvir, amém. Se não quiser ouvir, as suas mãos estão lavadas e não vai ser cobrado de você. Mas não se omita no adultério, não se omita e se coloque no lugar daquela pessoa, porque assim eu sei o sofrimento de alguém que passa por um adultério, porque eu passei por isso. Amém? E ali Deus me tratou, e Deus foi me tratando, me tratando. E esse rapaz, ele se transformou. Ele queria me prejudicar de todas as formas. Ele queria me prejudicar de todas as formas, mas o Senhor não foi permitindo. O Senhor não foi permitindo. O apartamento onde nós compramos, ele queria vender a preço de banana. Ele queria o dinheiro dele e acabou. Não se importando o quanto eu havia dado. Ele queria a parte dele. E Deus não permitiu. Deus não permitiu que o apartamento fosse vendido. O Senhor permitiu que o apartamento ficasse comigo. Eu havia oferecido o meu carro na época, mais um X de dinheiro que dava parte dele. Ele falou, venda o carro. Eu falei, mas como que eu vou vender? Como que eu vou vender? Eu sou mulher, onde que eu vou vender esse carro? E eu só tinha eu, amado, só tinha eu, essa minha amiga que me ajudava pela internet e as irmãs da igreja. Meus pais não entendiam isso. Meus pais não são crentes, não eram crentes, eles não entendiam. Eles não sabiam como me ajudar. Eles viam meu sofrimento, mas não sabiam como me ajudar. E é uma dor que dói na carne.
E ali eu não tinha mais prazer. Eu passava diante desse prédio onde nós compramos, onde eu moro hoje, eu passava e falava, Senhor, tá nas tuas mãos, seja feito o teu querer e a tua vontade, não a minha, mas a tua vontade, Pai, está nas tuas mãos, Pai. E ali eu deixava nas mãos do Senhor. Todos os dias eu fazia isso, todos os dias eu passava. Aquele prédio que estava no meu coração, aquele prédio, aquele apartamento lindo, maravilhoso, não estava mais no meu coração, amém? Eu morava na casa, nessa época eu voltei a morar com meu pai. Eu morava na casa do meu pai. E todo dia, 3 horas da manhã, como era de costume, como eu gosto até hoje, eu orava. Então eu me levantava e me orava. Eu orava no meu quarto mesmo, baixinho. Só que o meu pai acordava todos os dias, batia na minha porta e falava, para de orar, você tá ficando louca. Que é isso? E eu precisava um pouco de descanso. Eu sempre tive de tudo. Materialmente, eu agradeço a Deus por isso. E o que eu fiz? Eu peguei e falei, eu preciso de paz. Falei, Senhor, me ajuda, como é que eu faço? Eu preciso de paz. E eu fui procurar uma casa simples, uma casa, eu queria ser simples, eu queria conhecer humildade, um fato muito importante. Antes de tudo isso acontecer, um mês antes mais ou menos, um menininho de uma igreja onde eu frequentava, chegou em mim e falou assim, orou por mim. A hora que a gente estava orando todos ali, ajoelhados, ele orou e falou assim, olha, Deus manda te falar assim, quando você for humilde, Deus vai te dar tudo o que você quer. E eu achei um absurdo. Eu falei, meu Deus, esse menino tá endemoniado, como assim humilde? Eu sou super humilde, aquela arrogância toda minha. Eu sou super humilde? Como assim humilde? Imagina, que é isso? Um menino desse falar assim comigo? Eu sou profeta? Eu sou não sei o quê? O meu eu. Sabe aquele eu meu? O eu seu que você também deve ter? Um eu, que é só você que sabe, é só você que é boa, só você é de Deus, você é perfeita, você é a profeta, você é